nossa convidada de hoje tem 17 anos de carreira dentro do mercado financeiro. Carolina Cavenaggi lidera e implementa projetos de promoção e protagonismo de mulheres no mercado, também com foco na independência financeira e feminina, porque eu acho que tudo, inclusive a nossa largada, no sentido de nos tornarmos protagonistas, também orbita em torno de negócios, de independência financeira, porque sem isso fica bem mais complicado a nossa jornada de nos posicionarmos enquanto mulheres. Ela é cofundadora de uma empresa que ela vai falar aqui para a gente, que já existe há mais de 3 anos, mas é uma empresa responsável por implementar projetos para promover esse protagonismo que eu estava falando ainda há pouco. Ela é idealizadora de vários outros projetos e iniciativas, trabalha no mercado financeiro desde 2006, uau! Ela vai contar como é que ela chegou lá, como é que ela está, mas o mais importante, ela é mãe do Tom e do Martim. Com certeza é o mais importante. Não só o mais importante, porque foram eles que me inspiraram a começar a minha empresa, que fizeram toda uma transformação profissional na minha vida. Então, realmente, eles são o mais importante de tudo mesmo. Sem dúvida. Inclusive, para eu estar aqui hoje. Exato. Eu queria super te dar as boas-vindas. Eu tive a oportunidade de ouvir a Carolina Cavenaggi em um evento todo voltado para negócios, para empreendedores, onde a gente comentava ainda há pouco que pelo menos 60%, 70% eram de mulheres, né? Sim. Eram mulheres que estavam lá. E a palestra dela, o bate-papo dela, foi reputado, a forma como ela fala, uma transparência, uma leveza, como a gente falava ainda há pouco, porque eu acho que você falar sobre aquilo que você ou vivencia ou da tua jornada, não é, Carol? Sim, eu acho que é isso mesmo. Desde que eu recebi o convite para fazer essa palestra, é engraçado que eu estava super preocupada, porque é um evento muito grande. Foi o Impact Business, que aconteceu no Centro de Convenções. Sim. É um evento muito grande. Eu não sou daqui, eu moro aqui no Piauí recente, né, 1 ano e meio mais ou menos, e eu não sabia muito o que esperar do público. E eu tenho muita facilidade para falar com o público feminino, já estou muito acostumada com o público feminino que trabalha no mercado financeiro. Então, tudo que é novo traz um frio na barriga. Mas, como você falou, é um assunto que está dentro de mim. Eu acho que desde que eu comecei com a ideia desse projeto, eu vou contar um pouco da empresa, é uma coisa que está na minha pele mesmo. Então, por mais que eu tivesse com esse frio na barriga, eu falei, eu acho que é um assunto que independe, né, da onde a gente está. Sim. É um assunto que ele transpassa aí todas as camadas com as suas diferenças, obviamente, né, não é igual para todo mundo, mas que ele toca num lugar muito comum das pessoas. E no final, o evento deu uma mudada ali no escopo e acho que foi muito bacana e eu acho que eu consegui passar uma mensagem muito importante e foi muito bom para mim também, acho, poder ter esse primeiro contato aqui no Piauí. Sim. Em todos os sentidos. Como você fala, independente de onde você está, e eu não estou falando só do Brasil, acho que o mundo todo... Ele vive esse olhar em relação à mulher, o lugar que ela Sim. pode e precisa ocupar, o arquétipo feminino, e o impacto é, inclusive, difícil de tangibilizar, porque imagina, você fala para um público de mulheres, 1000 mulheres, aí outras mulheres falam para outras mulheres. Sim. E assim, você não consegue tangibilizar pela tua empresa, pelos negócios que você comanda, está no board ali. Me fala um pouco da tua empresa. Sim, e aí só para complementar, exatamente o que eu acredito é isso. Se lá daquele evento eu tocar 5 pessoas e essas 5 pessoas levem essa mensagem para mais 5, a gente consegue transformar e a gente vai mudando uma sociedade que carrega muitos preconceitos, Sim. muito vieses. Nós, inclusive, mulheres, carregamos, né? Então, eu acho que o mais importante é isso mesmo. Mas quando eu vi você falando, e eu vou já abordar a diversidade de páginas, no sentido de que mulheres faziam perguntas de todos os tipos. Eu falei, caramba, tem que ser muito preparada para fazer esse alcance, porque... Nós todos, como seres humanos, a gente tem jornadas diferentes em páginas diferentes. Particularmente em relação às mulheres, isso fica muito claro, porque assim, está havendo um avanço em relação a gente querer aproveitar as oportunidades, Sim. nos qualificar, fazer coisas que a gente não fazia antes, lidar melhor com esse mundo que ainda que oportuniza pouco as mulheres, Sim. né?
tudo. E você, tipo, foi falando, incrível, repercutiu bastante. Que bom, fico feliz. Me fala um pouco da tua empresa. Então, vou te contar. Eu sou formada em Relações Internacionais, eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, mudei muito nova. Na verdade, saí muito nova de casa para estudar e logo comecei minha carreira. E eu tinha muito forte dentro de mim, desde muito nova. Eu acho que também muito incentivada pela minha mãe, que é essa questão de ser independente financeiramente, de ter uma carreira. Eu acho que a gente vem de gerações, né? Eu tenho 39 anos, você já contou aí, falando que eu estou no mercado desde 2006, não tem como mais negar isso. Mas eu tenho 39 anos, então é uma geração muito diferente e é uma geração que tinha essa ansiedade de ser alguém profissionalmente, de conquistar um espaço, de ser independente financeiramente. Então, quando eu entrei na faculdade, eu logo fui procurar um estágio, entrei no mercado financeiro, e aí eu falo que o mercado financeiro é assim, você engata a primeira, você vai, e é muito difícil você sair, porque é um mercado que vai te colocando em oportunidades, tem uma questão financeira, tem status, tem contato, tem relacionamento, e a vida vai te engolindo, né? E foi um processo que eu acho que eu entrei assim de cabeça, e fui tendo muita dificuldade para sair, mesmo dentro de mim, uma voz muito forte durante todos esses anos, dizendo que aquele não era o meu lugar. Mas eu não tinha essa coragem de fazer essa mudança. E é até por isso que eu contei que o Tom e o Martim são os mais importantes, porque foram eles que me trouxeram essa coragem, aí, essa reconexão com aquela Carol dos 18 anos que começou a faculdade cheio de sonhos, né? E a vida foi em São Paulo, eu fui trabalhando, fui fazendo, e quando eu me tornei mãe, eu comecei a me questionar muito sobre isso, sobre quem é a Carol, quais eram os meus sonhos, por que eu estava aqui, né? O que eu estava fazendo aqui, o que eu queria deixar para os meus filhos, o que justificava eu sair de casa todos os dias e passar o dia inteiro trabalhando com 2 filhos pequenos. O estrangulamento maior veio mesmo depois do segundo, com 2 pequenos, aí a conta não fechava. E o que eu ia fazer, né? O porquê de tudo isso, que era dinheiro, não era dinheiro, era status, era trabalho, e aquilo foi se tornando insustentável. Mas, assim, nós mulheres, a gente tem essa questão de se planejar, de pensar, e eu falei muito isso na palestra também, que a gente também está sempre pensando no bem-estar coletivo. Eu tenho 2 filhos pequenos, eu sou casada, eu não posso pedir demissão, eu não posso jogar tudo para o alto. As pessoas vão colocando expectativas também. Eu estava 10 anos numa empresa. Então, tudo aquilo foi me levando num lugar que eu fui começar a pesquisar sobre esse tema de mulheres e equidade. Né? O porquê que isso acontecia na média gerência, né? Quando as mulheres atingiam um lugar ali, que elas acabavam abandonando as suas carreiras. E aí, quando eu comecei a pesquisar, eu me apaixonei pelo tema, e a gente até também comentou na palestra, né? O Caio falou muito sobre isso, que assim, às vezes a resposta está numa dor que a gente tem, de uma coisa que a gente não percebe. E a gente não percebe, a gente está sempre buscando criar negócios mirabolantes, e as respostas estão muito em coisas simples. E aí uma pessoa, assim, para mim, eu ativei assim, um movimento, comecei a conversar com um monte de gente, na licença maternidade mesmo do meu segundo filho. Já aproveitou. Já aproveitei. Segundo filho, a gente já está mais, né, tranquila, assim. E ela falou, Carol, faça alguma coisa com a sua dor. E foi isso que aconteceu. E aí eu resolvi fazer um evento, esperava 80 mulheres, 800 mulheres se inscreveram, lá em 2019. Sim. E aí eu falei, poxa, eu senti que era o meu lugar. Mas também, assim, é uma longa história, né? Eu não me senti totalmente preparada, eu não fui a protagonista do evento que eu criei. Eu passei por todos os estágios, né? Eu acho que as mulheres... Toda a dor e a delícia, Toda a né, dor e a Carol? delícia, assim. Então, eu não gosto de contar uma história linda, cor-de-rosa, que tudo magicamente deu certo, porque não deu, né? Então, assim, e ainda eu falo muito sobre isso, ainda as peças do quebra-cabeça, elas ainda estão, assim, para se encaixar, né? Tem muita coisa, a partir do momento que se resolve colocar em movimento, ação, não é fácil, né? É preciso muita coragem. Então, eu falo que nesse momento, os meus filhos, eles me reconectaram com aqueles sonhos que eu tinha lá na faculdade. E de uma forma muito potente, porque você tem a sua empresa, é a... Fin for She. Sim, Fin for She, tá, gente? É como se fosse Financial, de fim de finanças para você, finanças para você. Isso, para elas, né? Isso. Então, porque eu penso toda hora que eu tô falando só para mulheres. Desculpa, rapazes. Mas é para elas, né? E aí você continua escrevendo para Exame? Deu tempo de continuar? Ela é articulista da revista Exame, né? Eu gosto muito de escrever. Hoje eu tenho muito prazer em fazer isso. Eu gosto muito de contar. Eu comecei também lá em 2020, na pandemia. Então, acho que também a questão da pandemia trouxe uma força muito grande para essa questão da empresa, porque
A gente foi para o home office, eu consegui me dedicar muito para a empresa, eu fiz toda a transição de carreira durante a pandemia, então eu saí no meu emprego, né, que eu estava numa gestora de fundos durante a pandemia. Terminou favorecendo esse cenário, eu acho que foi, né, muito positivo, assim. Porque o mundo todo estava fazendo um movimento que eu acho que conversava em alguma medida com o movimento que você queria fazer. Exatamente. Trouxe muita luz para isso. A gente pode falar sobre muitos números, mas trouxe uma clareza, uma claridade para essa questão de equidade, a pandemia. Eu nunca esqueço, né, os números, quantos anos, 250 anos que as mulheres vão demorar para atingir a equiparação salarial, a equidade, Fórum Econômico Mundial falando, o Fundo Monetário Internacional falou em 2021 que 67% das mulheres não tinham acesso ao trabalho remoto, né, ficaram desempregadas. Quantas mulheres entre os casais que tiveram que sair do seu emprego, que o homem foi o que continuou. Então, trouxe muita potência para esse tema e eu acho que as próprias empresas, elas queriam fazer alguma coisa. Então, poxa, deixa eu falar com a Carol, né? Tem alguém falando sobre isso. Então, eu acho que isso trouxe, sim, uma força para o meu negócio. Muito bom. E aí, fora isso, tem outros projetos que você é envolvida, né? Porque você terminou. O que eu acho mais incrível é que você abraçou isso com tanta maturidade que o teu esposo, o teu marido veio morar em Teresina, para você que está em outro estado, Teresina, no Piauí, no estado do Piauí. Teresina é onde fica a sede do Grupo Meio Norte de Comunicação, esse grupo que você acompanha aí pela internet, em vários estados do Brasil, em canais abertos e fechados. E ela fica um tempo aqui, ela divide o mês dela de uma forma muito... É uma matemática, que eu falei, como é que ela fecha essa conta? Não fecha. Porque você fica aqui, aí passa uma semana em São Paulo, a tua equipe continua em São Paulo, né? É uma loucura. Mas foi assim, não é tudo lindo assim também, não. Vamos combinar. É uma conta que não fecha, difícil, não é exata, né? Não. A conta é pesada. E assim, quando... eu falei assim, que quando você dá esse passo para coragem, para movimento, e aí eu falei, poxa, a pandemia agora está passando, a gente vai voltar para o presencial, eventos, São Paulo, né? Eu super empolgada, aí ele veio com a notícia que... Teu marido. Aí, obviamente, a minha primeira... cargo executivo no Piauí. E aí eu sempre conto a verdade, que eu falei que eu não vinha, entendeu? Falei, pode ir. Eu tô com o meu projeto, como assim? Isso. Você vai, eu fico com a minha empresa, que está aqui muito bem. Que agora... deixa as crianças comigo. E as crianças ficam comigo, a gente se vira, entendeu? Mas, obviamente, que ele foi, aí ele veio sozinho, aí ficou um mês, mais ou menos, aí ele voltou. Sim. Aí ele arrastou todos nós. Foi uma fase muito difícil para mim, não foi fácil, eu sofri muito. Porque sempre é uma sensação que nós mulheres somos colocadas nesse lugar do abrir mão, sabe? Por quê? Porque agora? Será que se fosse ao contrário? Né? A gente fica se questionando. E era um momento muito bom profissional para mim. Mas eu falei também muito sobre isso. Eu acho que a vida ela é feita de escolhas o tempo todo. Cada escolha é uma renúncia. E eu também escolhi ter uma família, né? Eu acho que a gente não pode... Acho que hoje uma das questões mais graves que eu vejo assim é que as empresas, né, as pessoas, os líderes, eles isolam o funcionário e a família. E são coisas complementares que andam junto. Porque assim, você está mexendo na essência da vida de uma pessoa. Sim. Né? Ela tem outras coisas. Sim. Existe vida fora das empresas, existe. Né? E também eu me questionei muito sobre essa questão de ter filhos. Meus filhos muito pequenos, na época 2 e 4. E as escolhas, né, de você ser mãe solo, né, porque não é um voo trivial, não é tão perto, é uma logística mais difícil. Eu também teria que fazer uma escolha ali de liderar uma família com 2 crianças muito pequenas. E desse modelo de você ter que ficar uma semana, Sim. 10 dias ausente vai para São Paulo, faz os teus eventos, faz as palestras, lidera a equipe daqui, volta. Mas assim, foi tudo uma questão logística, a gente teve que conversar muito para chegar no modelo que hoje está mais ou menos funcionando bem. E que pode mudar a qualquer momento, pode. E tudo bem. Quer dizer, e vamos ver. E aí até na época eu escrevi uma coluna que era exatamente sobre a coragem de recalcular a rota. Que isso é muito importante. Foi uma coisa que eu aprendi muito com tudo isso, sabe? Porque muitas vezes a gente mira e acha que a gente vai, né? E a vida não é assim. E a gente precisa ter coragem, inclusive, para recalcular a rota. E aí eu lembro também que eu falei, poxa, se a vida
tá me jogando para lá, há de ter muita oportunidade e eu vou conseguir, né, também trazer um pouco do que eu faço para cá, tocar outras pessoas. Isso terminou, eu acho que enriquecendo você, dando mais potência às coisas que você fala, porque as pessoas olham, não é que eu acho que seja um modelo, né? Eu acho que todo mundo tem a sua jornada, mas termina inspirando também, né? Em alguma medida, eu acho que cada um tem a sua medida, a sua escala. Eu queria até aproveitar, Carol, que você está falando sobre isso, como é que você acha que a gente pode compreender, refletir, reconhecer esse alinhamento de expectativas que existe em relação a gente mesmo, porque mulher se cobra muito. A gente nasceu com esses aplicativos, esse negócio de tecnologia aí dos aplicativos, ó, a gente nasceu com eles, ó. Foi todo espelhado na gente, porque a gente que conseguia fazer várias coisas e a gente tem um arquétipo e um jeito de lidar com as coisas, não em detrimento do homem, a gente está falando especificamente das mulheres, né? E aí o mundo cobra, a gente se cobra, as mulheres se cobram, né? É um ecossistema que a gente tem poucos aliados, né? E alinhar, refletir, compreender essas expectativas, eu imagino porque sou mulher também, é o mais desafiador. O que dizer sobre isso? Nossa, é uma pergunta difícil. Eu acho que eu venho lidando com isso constantemente já faz um bom tempo. Eu acho que a gente sempre está com um pouquinho de dúvida ali, se a gente está dando o nosso melhor, se a gente poderia ser melhor naquilo. Mas eu acho que é tentar reconhecer um pouco os limites também, e eu acho que a gente esquece às vezes de dar um passo para trás, e às vezes o que eu fico tentando fazer. As pessoas colocam muita expectativa na gente o tempo todo, né? Então, o que as pessoas querem da minha empresa, mas o que eu quero da minha empresa, né? O que eu quero da minha vida, o que é prioridade para mim. Então, eu vou dar até um exemplo, eu sofri muito no começo, porque as pessoas tinham uma expectativa muito grande que eu estivesse lá. E eu tinha essa sensação de, eles falam até em inglês aquela FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, que eu estava perdendo tudo, e aquilo ia me sufocando. E assim, até o ponto que eu entendi, que eu falei, não, mas também não estar presente é bom, eu não quero essa vida, né? Eu vou selecionar aonde eu vou estar, porque é o que eu vou fazer o que é possível, porque eu também quero estar presente com os meus filhos. Mas quando eu vou para lá, eu não sofro de culpa, porque também eu entendo que eu abri mão de estar lá para estar aqui com eles. Então, eu acho que a gente dá uns passos para trás do que a gente quer e como a gente vai equilibrando isso e como que a gente chega nesses combinados com a gente mesmo, sabe? Porque é impossível a gente se colocar nesse lugar de... Que as pessoas, o mundo, né, coloca a gente num status quo de mãe perfeita, de mulher perfeita, de executiva perfeita. Aí termina criando autossabotagem, síndrome do impostor, é tanta coisa, assim, é tanta coisa que a gente tem que transpor, mas a forma como você escreve, fala e faz parecer que é possível. E aí eu queria até fazer um gancho com uma coisa que eu falei, que eu mencionei no começo da nossa entrevista. Na tua palestra fica claro que nós temos, eu acho que a tua palestra é esse universo de mulheres diferentes, em posições diferentes, em páginas diferentes. Sim. Porque você falou ali sobre todas as dificuldades. Você falou com viúvas. Eu lembro de uma mulher que fez uma pergunta. Você lembra? Lembro. Para mim foi muito impactante. Né? Lembro. Porque aquela mulher estava totalmente tipo, e agora? E agora? Ela estava procurando respostas. Ela tinha acabado de ficar viúva. E eu fiquei muito tocada com a pergunta dela. Né? Então, são situações diferentes em que a gente tem que ter essa super mulher, mas ao mesmo tempo a gente se fragiliza e fica fragilizado mesmo, né? Essa questão da viúva, eu não sei nem se você lembra que na própria palestra eu já trago um dado que 90% das famílias serão lideradas por mulheres em algum momento da vida, porque as mulheres vivem mais. Então, provavelmente, as mulheres vão viver mais que o seu cônjuge, em caso, né, de casais, homens e mulheres. E isso quer dizer que muitas não se preparam para isso. Financeiramente, né, do ponto de vista administrativo, elas realmente perdem o chão. Então, e realmente existe, sim, uma questão muito específica sobre isso, até por isso que eu acho que eu sabia responder, porque eu já tinha até, conheço alguns grupos de mulheres nessa situação que se uniram
para falar sobre finanças, para se ajudarem. E os relatos são: eu nunca paguei um boleto, eu nunca fiz uma declaração, eu não sei nem que contas tem a minha casa. Eu nunca fui protagonista financeiramente, né? Sim, financeiramente principalmente, né? E acho que isso também vem uma questão muito de herança, que os homens eram colocados nessa caixinha de eu cuido disso e as mulheres têm que servir, cuidar da casa e trabalhar. E aí a gente foi criando esses arquétipos, né? Esses estereótipos de homens e mulheres. Tem uma coisa que eu gosto de falar sobre essa questão de fazer, né? De qual que é o segredo, que você falou, parece que dá certo, né? Eu acho que foi uma hora assim que eu entendi que o dar certo é o jeito que a gente faz dar certo. E o jeito que eu faço dar certo vai ser diferente do seu jeito. Mas a gente também começar a respeitar um pouco o jeito de cada um fazer dar certo. Que provavelmente não vai ser perfeito o jeito que você faz e alguém vai achar que não é bom, o outro não, mas está dando certo para você e é o jeito que você consegue fazer. Acho que é um pouco investir, né? A nossa cultura no Brasil, no mundo, né? Mas no Brasil, até trouxe um dado para comentar com você de países e lugares onde as mulheres são referência em empreendedorismo. Mas assim, particularmente no Brasil, a nossa cultura ela é pouco inclusiva, né? Sim. Porque a gente está vindo de uma história, eu acho inclusive que a gente, quando eu falo que a gente está escalando rápido, quando eu digo que a mulher, que não sou eu, são as pesquisas, a gente fala que é a voz desse século, é a voz de onde ela está. A gente não está falando de mulheres que vão estar no board, que vão estar à frente, que vão ser as executivas, as empresárias, mas acho que a percepção, ela conta muito, né? A perspectiva em relação às coisas, ela ajuda muito, não é, Carol? Sim, com certeza. Eu acho que a gente tem que começar a trabalhar essa questão dos vieses e entender até como que a gente vai lidar com as próximas gerações, que isso é uma questão, que eles já são muito diferentes. Nós criamos filhos de formas diferentes, nossas expectativas, né, a forma como a gente coloca meninos e meninas hoje, os pais já são muito mais evoluídos em relação ao tema, a gente já vê isso. Os jovens que chegam hoje no mercado de trabalho, para muitos isso já nem é uma questão. Né, já sou até estranho. Outro dia eu estava tendo essa conversa com o meu filho de 6 anos. Eu não sei o que a gente estava falando sobre alguma foto que ele viu na televisão, um lugar que as meninas usavam, né, a cabeça coberta. E eu expliquei para ele que em alguns países, e ele não conseguia entender o porquê. Aquilo na cabeça dele era uma coisa assim. E eu falei, gente, o que acontece nesse meio do caminho entre a gente ser criança e se tornar adulto, que a gente normaliza as situações assim. Porque ele falou assim, mamãe, não é possível, mas por quê? Por ela ser menina? E ele insistia na pergunta, e o filho, por ser menina. E ele nem sabe que muitas são presas e assassinadas por nem usar aquele véu. Ele não sabe ainda disso, né? E para a criança isso é inconcebível, totalmente desproporcional, irracional. Mas mãe, eu e minhas amigas na escola, e ele tentando entender, e nós adultos, aqui isso acontece e isso passa a se tornar... E se esconde atrás de uma cultura que a gente... não é capaz, talvez, de enfrentar na medida em que ele precisa. Você falou que a gente naturaliza, e é verdade, mas a gente também tem muita dificuldade de nomear as coisas. Sim. Né? E o protagonismo, eu acredito que ele passa um pouco por dar nomes às coisas. Sim. Né? Com certeza. Se reconhecer dentro desses contextos. Né? Se reconhecer e entender também o nosso papel. Porque muitas vezes eu vejo que a gente se coloca num outro lugar. Porque as coisas são assim. Porque o preconceito existe. Porque as mulheres não se ajudam. Mas a gente também não se coloca nesse lugar, nesse contexto. Né? O que eu faço? O que eu estou fazendo? O que eu estou agindo? Porque todos nós carregamos vieses, né? Inclusive eu falo o tempo todo. Eu estou toda hora aprendendo alguma coisa diferente que eu falo, poxa, isso aqui eu não posso falar mais. Sabe? Sim. Porque a gente vem de uma história, de uma herança, e eu falo que a gente também tem que romper com isso, né, Carol? Romper, e de uma forma natural, porque a sociedade também hoje está um lugar também que tem que tomar um certo cuidado para não tirar a legitimidade do que a gente está fazendo. Porque está todo mundo nesse processo, eu acho que, de aprendizado. Alguns precisam aprender um pouco mais rápido, a gente sabe, mas a gente precisa reconhecer que algumas falas não são mais possíveis de serem ditas. E você pode falar, e aí você fala, poxa, realmente isso não cabe mais. Começar a criar essa consciência. Como você julga as pessoas do seu lado, como você se comporta, né, dentro do seu ambiente de trabalho, da tua casa, em qualquer lugar. Porque a gente também, como ser humano,
a gente vai criando essas barreiras também, né? Na cabeça e na vida, né? E a gente tem que transpor isso tudo muito rápido. Agora, você falou uma coisa que é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de perder a morte. Isso é poético, né? Isso é uma música, entendeu? Sim. Então, assim, senão a gente não consegue fazer as entregas, a gente não tem um plano. Você acha que um planejamento, ele é importante? Porque, por exemplo, a grande questão que a gente falou é a questão financeira, da independência, né? É como planejar isso, a partir de quando? Precisa ter um objetivo sempre claro de onde eu quero chegar, de onde eu estou? Sim. Quais são os desafios mais difíceis de serem vencidos? Com a tua experiência, inclusive, porque você é do mercado financeiro, essencialmente machista. É, muito. A propósito, muito, né? A propósito, muito. E ainda né? Eu ainda vivo esse ambiente de forma bem intensa, porque mesmo trabalhando aqui, eu fico online com a maioria do meu tempo com as pessoas de lá, né? Fazendo reuniões com as empresas lá. O que eu acredito é que não tem como a gente separar esses assuntos quando a gente fala de protagonismo, mas essa é uma bandeira que eu carrego muito forte. Eu, Carol, e eu trouxe essa bandeira para a minha empresa. Por quê? Porque eu acho que hoje, no mundo que a gente vive, por tudo que eu já vivi, até por muitas dores e experiências que eu vivi, eu acho que a mulher, ela não tem um lugar hoje, né, como ser protagonista, como ter essa liberdade de escolha, de decisão, se essa pauta de independência financeira não tiver 100% dentro dela. Né? Eu acho que isso está totalmente ligado. Eu acho que já passei por várias situações que eu vivi dentro de empresas em que aconteceram assédios e que mulheres relataram assim: você fala, eu não vou falar de jeito nenhum, porque eu preciso desse dinheiro aqui, eu preciso desse trabalho, eu vou aguentar até o fim. Então, é isso, né? A partir do momento que você não tem escolha, você não tem liberdade financeira, as suas escolhas, o que você aceita, ele é muito diferente do que eu aceito. É negociável, claro, né? O que eu aceito é muito diferente do que a outra pessoa vai aceitar e em todas as camadas. Então, eu acho que isso, no fundo, é o que nos dá esse lugar de protagonista. E mais que isso, né? A gente vive num país hoje que o empreendedorismo feminino, ele é muito mais por necessidade do que por sonho. Eu fui empreender por um sonho, uma vontade, eu fiz uma transição. Mas existe hoje a grande maioria das mulheres, elas empreendem por necessidade, elas começam a vender alguma coisa para sobreviver, para sustentar famílias. Então também não adianta a gente romantizar a situação, porque no final do dia é isso. A gente vive num país que tem uma discrepância social, então a gente vem falar sobre meritocracia. Muito violento, né? Muito violento, violência doméstica, todos os aspectos. Você vem falar sobre meritocracia, você vem falar sobre que as oportunidades elas estão iguais aí para homens e mulheres, num país com uma discrepância social que a gente vive. Está muito longe. Então, assim, eu também gosto de falar sobre meritocracia, que as pessoas têm que correr atrás, têm que lutar. Mas num país que a gente tem um abismo social como o nosso, é muito complicado, a gente tem que tomar muito cuidado com essa fala. E eu acho que a independência financeira, ela liberta. E eu acho que ainda no Brasil, a gente é muito atrasado nessa pauta. As crianças precisam entender sobre isso, os jovens, as mulheres, elas precisam estar mais atentas a essa pauta, fazer essa gestão, entender, né, se programar. Eu não sei se você vai lembrar uma das perguntas que um menino, acho que ele tinha 16, 18 anos, ou não lembro, ele tinha acabado de entrar na faculdade e pediu um conselho. Aí eu falei, faça seu planejamento financeiro desde o seu primeiro salário, que é isso que vai te dar liberdade de escolhas ao longo da tua carreira. Eu lembro que você falou, comece a economizar, se você é um estagiário, se você fez um serviço, um trabalho informal, um bico, alguma coisa, já começa a poupar a partir dali. Essa é a melhor dica que eu te dou, porque as pessoas ganham o primeiro salário, o primeiro estágio, gasta. Aí ela vai para o emprego, assim, um ambiente tóxico. O ambiente tóxico não vai mudar. Ele fala, eu preciso ir embora daqui. Não, mas eu preciso desse dinheiro agora para sustentar e não guardei nada. Então, assim, o que vai te dar liberdade de escolhas, agora eu quero empreender. Sim. Eu consegui me programar. Então, a gente pensa muito pouco sobre isso ao longo da nossa vida. Você se planejou? Eu me planejei. E eu fiz a mudança, eu só consegui fazer a minha transição, porque isso foi o que me deu força, porque ninguém me apoiou. Na hora, todo mundo teve medo. A sua mãe também não? Olha, gente, mostra a mãe dela. Não, eu vou mostrar você.
ela toda ficou com loira, medo. linda, de cor de rosa. Ela sabia que era a minha hora. Ela tá visitando os netos, né? Ela tá visitando. Ou ela mora com você aqui agora? Não, ela veio passar uma temporada E você aqui. disse que ela é astróloga. E hoje, e aniversário dela hoje. Ai, que coisa linda, parabéns. Diz que veio passar o aniversário com a filha. Ela fez seu mapa astral? Ainda, o meu é 20 de dezembro, mas ela faz todo ano. Ela me deu muita força, mas ela ficou bem insegura. Todo mundo. Porque é uma carreira de 10 anos, filhos pequenos, você é protagonista no mercado financeiro, poucas mulheres atuando, você vai abrir Ninguém falou assim, vai com tudo. Não, outras coisas, tipo, como assim você vai embora? Porque o seu marido vai trabalhar lá, e você? Isso ela também ficou muito preocupada. Ela ficou mal. Esse aí foi o mais difícil para ela. Mãe sendo mãe. Não é a hora de você desistir. Não é hora de desistir. Como que vai ficar você? Mas agora ela acalmou. Mas você sabe que tem uma outra coisa que ela foi muito importante, que teve esse momento da vinda, que ela sofreu muito, porque ela falou, essa é a sua hora, não, a gente vai fazer dar certo aqui, né? Eu te ajudo, tal, mas a gente tem a questão da família. Mas também quando eu vim, sofri muito. Eu voltei para lá depois de 6 meses para passar as férias. Aí ela me deu uma bronca. Ela falou: você foi, e agora você vai e vai ser feliz. Agora você fica. E você vai ser. É tipo quando você vira para as crianças cedinho, assim, de engole o choro. Foi bem isso. Ela falou: para de colocar sua felicidade na mão dos outros. Agora você vai dar um jeito. Se você foi por escolha, você vai atrás. E aquilo me marcou assim muito. Eu falei: eu tô aqui esperando, né? Não, se eu vim, eu que faço acontecer aqui, né? E foi um divisor de águas, assim, na minha... Você sabe que comigo aconteceu uma coisa parecida? É porque, você lembra, né? A minha filha foi morar muito cedo fora do Brasil. E quando ela já está com 10 anos morando fora, e aí quando ela estava mais ou menos com 5 anos, por aí, a metade dessa jornada, ela liga: mãe, quero ir embora, quero não sei o que. Você não vem embora, você não vem agora. Você vai ficar aí, você vai concluir o que você está planejando. Mas, tipo assim, eu queria só te contar um segredo, que eu acho que você já vai descobrir com os seus filhos. Depois que a gente é durona e diz fica, aí depois a gente morre de chorar, né? Mas é isso. Cara, ser mulher é muito louco para lidar com essas coisas. É muito complexo, né? É muito complexo. É muito complexo, mas às vezes a gente precisa, né, de uma mãe mesmo ali para nortear, para dar uma direção, para apoiar, encorajar. Que eu vim, mas não vim. Fazer perguntas novas. Eu vim, mas não vim. Você entendeu o que aconteceu? Sim. A cabeça estava lá, a incerteza estava aqui. E né? Aí eu tomei uma bela bronca. Aí pronto, resolveu. Resolveu. Carol, olha, deixa eu te falar aqui dos países que eu fiquei antes da gente encerrar a entrevista. Dizem que países e lugares onde as mulheres são referência no empreendedorismo, elas desempenham um papel que é super importante. Aí falam dos Estados Unidos. Eu acho que toda informação é muito controversa, né? Canadá, Suécia, Reino Unido, Índia. Pode ser tech, né? Exatamente. Austrália é o que listam entre os países. Mas eu acho que... Países mais desenvolvidos, né? mais desenvolvidos. Índia, muito empreendedorismo de tecnologia. Mas defina, assim, o melhor lugar para morar, né? Acho que, às vezes, tem mulheres como você. Você está aqui e está sendo feliz. Tem mulher que talvez esteja no Canadá, na Índia, nos Estados Unidos, nesses países, mas talvez o protagonismo dela não esteja nesse lugar, né? É tudo tão controverso, né? Assim, então, é tipo... eles são referência no que diz respeito a dados importantes, talvez, de oportunidade, de educação, né, Carol? Pode ser, tecnologia, empreendedorismo. Acesso também, fomento a capital para empreender. No Brasil é tudo mais difícil, né? Mas sabe o que? Parece muito clichê o que eu vou falar agora, mas assim, né? Mãe já é clichê, a gente sempre fala, mas assim, e nem vou falar de filhas. Mas eu acho que, assim, todo esse processo que aconteceu comigo, a gente fica muito viciado em lugar de oportunidade, sabe? A gente fica muito, assim, eu acho que hoje, eu penso muito sobre isso, eu falo assim, uma amiga também, mentora executiva, falou assim: Carol, o medo a gente tem que ter de ficar na bolha. Sair da bolha, porque se a gente você não tem que ter. Acontece fora da bolha, se você acontece onde tem escassez ou precariedade, aquilo
tem uma potência. Uma potência. Então, assim, eu até comecei, acho que bota você no outro nível, na palestra, falando sobre isso. Eu falei, quando na minha vida, se há 4 anos atrás alguém me falasse, Carol, em 2023... Em maio, você vai estar em Teresina, 2 filhos. Você estaria com 2 filhos. Uma empresa. Você teria uma empresa, você teria que trabalhar em 2 estados. Você teria falaria, não, no Piauí, nunca. Aí a pessoa ia dizer, e a pessoa nem te falou, mas calma, tem inteligência artificial. Então, eu falo assim, a oportunidade, ela existe, né? Sim. Eu acho que, e tudo vai um pouco da nossa capacidade de não ter medo de sair da bolha, não ter medo do diferente. Obviamente, né, se eu estivesse em São Paulo, outras oportunidades estariam acontecendo, talvez de forma diferente. Sim. Mas aqui, a vida me jogou para cá e eu estou tentando também agora abrir minha cabeça, buscar novas oportunidades, conhecer. Eu tenho me surpreendido muito, né, com o Nordeste, de uma forma geral, assim, conhecendo tantas pessoas. É uma região que é uma potência. É uma potência. E as pessoas têm muito preconceito ainda. As pessoas eu mesma conhecia muito pouco. E me sinto muito assim feliz e realmente muito sincero assim que eu vou falar pela oportunidade de estar criando meus filhos aqui, que eles conheçam um pouco mais do país, da cultura. Eles são crianças que saíram, né, da bolha, e se um dia a gente voltar para onde a gente for, eu acho que a gente está se movimentando, o mundo é movimento, né? Acho que são os ecossistemas, né? O Nordeste brasileiro, ele tem muitos ecossistemas potentes em todas as áreas, né? E assim, são oportunidades incríveis e apaixonantes. Eu acho que também mercados a serem conquistados, né? Onde os outros já estão, já não faz mais sentido. O próprio processo de gentrificação, o processo de ou remoto ou presencial, todas essas coisas, isso é fichinha perto das oportunidades. Fichinha realmente perto das oportunidades. Carol, venha mais vezes. Vou voltar. Já acabou? Já acabou. Não, a gente só começou meia hora, Carol. Você estava no programa que tem o maior tempo da televisão brasileira para entrevista, mesmo. Entendeu? É que eu sou boa de conversa. A gente tem que marcar um café e depois voltar para você vir aqui. Tá bom. E para sua mãe também um abraço, prazer conhecê-la. Tá bom? Bem-vinda aqui ao nosso estado também. A gente vai para o intervalo comercial. Você não sai daí porque a gente ainda tem giro, ainda tem dados que falam. E tem tanta coisa no programa, sai daí não, tá? Tô esperando. Depois do intervalo. Até já.